Vou fazer um vídeo aqui para explicar para quem tem dúvida como é o processo de calibração da Lábia 1, da Bambu Lábia 1, para a galera entender como funciona aqui, né? E tirar todas as dúvidas referente a um problema que estão citando que acontece aqui. O que a máquina está fazendo aqui, ó, ela está extrudando o filamento velho, ela está informando na tela, ó, purgando o filamento velho. Então ela está pegando o filamento velho e está fazendo a purga desse material. Quando ela terminar de fazer a purga desse material, ela tem que começar a fazer as calibrações. Então aqui ela corta, joga a mesa pro fundo. Aqui eu vou ter que narrar para vocês exatamente como está acontecendo, que é para poder ficar de uma forma mais explicada. Agora começa aqui, ó, a calibração dinâmica do fluxo. O que ele está fazendo? Ele tem um sistema interno aonde ele faz a calibração de fluxo lá, ó lá. Ele está despejando o material ali, ele está purgando o material, e dentro ele tem um sensor que ele, de acordo com a pressão interna, ele calcula, né, o fator K do fluxo do filamento. Então aqui ele está se calibrando e a máquina está dizendo aqui na tela, ó, é uma calibração dinâmica de fluxo. Então a gente aguarda isso acontecer. Depois que isso acontecer, a gente vai ver o que acontece, ó. Ela limpa. Depois que isso acontece, né, normalmente ela vai começar a pegar ela vai ter que pegar os pontos de calibração da mesa. Só que, gente, é o seguinte, esse bico ele tem que estar o mais limpo possível. Eu vou simular aqui com o bico de uma caneta. O que vocês acham que aconteceria se o bico da impressora fosse fazer uma calibração com filamento na ponta? Imagina que isso aqui, a caneta é o bico da impressora, e ela tá lá batendo na mesa com filamento na ponta. O que vai acontecer? Ele vai dar ainda tá calibrando o fluxo. Ele faz isso 2 vezes. Então ele vai dar uma inconsistência na calibração da mesa. Então o que ele faz aqui, ó, é o seguinte, eu vou explicar para vocês, ó. Depois que ele calibra o fluxo, ele vai fazer a calibração, ele vai fazer a compensação de vibração. É uma compensação de vibração rápida, onde ele vai emitir frequências, os motores vão emitir frequências para poder para poder gerar uma outra frequência nos motores que anula vibrações e ruído dos motores. Ele está fazendo aqui, está mostrando aqui, ó, Quick Vibration Compensation. Então ele fez isso no eixo Y, ele fez isso no eixo X, e agora ele vem para aqui para descansar. E aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está fazendo um two-head cleaning. O que é o two-head nessa impressora? O two-head é isso aqui. É o conjunto de cabeça de impressão. Ele está dizendo que ele está fazendo, ele está executando a limpeza da cabeça de impressão. E o que ele fez? Ele liberou o filamento, ele esquentou o bico a 250, agora ele baixou a temperatura para 100, ó, ele desligou o extrusor. Agora ele está vindo aqui na mesa, dando esse estoque. O que ele está fazendo? Ele está amassando. Ele está amassando algum pedaço de filamento que ficou preso no bico. Ele está exatamente amassando. Ele está tipo cortando, batendo o bico. Nesse momento que ele fez isso, ele faz a mesma coisa aqui no fundo dessa chapa, né? Olha lá, ele raspa o bico exatamente para quê? Para limpar, ó. Olha lá. Ele foi lá, ele raspou o bico que ele tinha. É isso que ela faz lá, é isso que risca. Ele tá fazendo isso para poder limpar o bico. Ele passa na escova, volta e faz isso de novo. Por quê? Para ele poder ter certeza que esse bico não tem nada. Quando ele faz isso, ele fica o período aqui. Então ele tá espremendo o bico contra a mesa. Ele espreme o bico contra a mesa e ele desliga a temperatura. Por que ele desliga o aquecimento
do hot end. Porque ele precisa ter certeza que quando ele, na próxima etapa, ele tem que vir pegar os pontos de localização, os pontos de nivelamento da mesa. Então ele precisa ter certeza que não tem nenhum filamento saindo dessa ponta. Por isso ele esfriou, pressionando o bico, que é para poder o filamento endurecer e não sair quando ele precisar fazer o nivelamento da mesa. Agora ele vai fazer o nivelamento, ó. Uma vez que ele limpou, ele vai fazer o nivelamento. E por que ele tem essa precisão? Porque ele fez a limpeza, encostou o bico na mesa, desligou a máquina, esperou o filamento endurecer para ele levantar o bico. Então a máquina tem certeza que não vai sair filamento daqui de dentro, porque tá frio, e ela teve certeza que ela limpou e tampou a ponta enquanto ele esfriava. Então ele bloqueou o filamento. Aí agora ele fez toda a calibração e agora ele volta a aquecer. Agora ele faz uma outra calibração. Ó, ele fez ali o bed leveling, né? Agora ele faz uma outra calibração, não é bem uma calibração. Ele faz uma pequena extrusão, uma pequena purga, para poder ajudar na consistência da extrusão. Que é para quando ele começar a extrudar o filamento, ele não levar fiapos, ele tem um fluxo constante. Entende? É basicamente isso que acontece. E eu vou parar aqui, ó. Eu vou parar aqui para mostrar outra coisa para vocês, ó. Eu parei a impressão. Vou deixar ela desligar. Deixa eu ver se ela liberou os motores. Liberou. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Tá vendo que tem um corte aqui, ó? Tá vendo que tem um corte? Vocês lembram que eu falei para vocês? Ela veio, ela fez a purga, veio com o bico aqui, ela deu pequenas batidas. Por quê? Porque se ela tivesse filamento aqui, ó, é que com uma mão só fica um pouco difícil, mas eu vou tentar simular aqui, ó. Vou tentar simular aqui pra vocês, só um momento. Ó, nota que no bico da caneta tem um filamento, então ela veio batendo pra fazer isso aqui, ó. Ela bate, pra cortar, praticamente cortar o filamento, né? Pra ter certeza que ela amassou o filamento. E aí quando ela vai lá pra trás, ela pega essa parte aqui, ele gira o extrusor várias vezes aqui, para poder serrar, para gastar mesmo o filamento no bico e ter certeza que não tem nada. Depois que faz isso, traz para cá, passa várias vezes aqui, volta para lá, faz de novo, passa várias vezes, volta, fica lá, isso lá no fundo, eu tô fazendo aqui porque não tem como eu fazer por causa do two-head que tá na frente, né? Então ela vem, fica parada aqui, ó. Quando ela fica parada aqui, o próximo passo é o nivelamento da mesa. Então o que ela faz? Ela desliga o aquecimento para o fluxo de filamento que está aqui endurecer, e ela está pressionando ele aqui o tempo todo, para o fluxo parar de sair, para quando ela for levantar para fazer o nivelamento, ele vir fazendo os pontos de nivelamento, onde ele vai ter que imprimir a peça, sem ter filamento saindo por aqui. Só que por que ele faz isso? Ele tem que fazer isso meio quente, mas ele tem que fazer quente, né? Mas ele não pode... É um sistema muito inteligente para vocês terem ideia. Ele não pode deixar nem muito quente e nem muito frio. Porque se ele tiver muito quente, por mais que ele fez tudo isso, quando ele levantar o filamento escorre. Ao contrário, se ele fizer essa calibração com o bico muito frio, o que vai acontecer? Esse conjunto vai esfriar. Conforme ele esfria, ele vai retrair, ele vai fazer uma calibração com aquilo retraído porque esfriou. Quando ele for imprimir, o Z offset não vai estar exatamente calibrado porque ele está muito frio. Então ele faz rapidamente, ele desliga rapidamente, se certifica que o filamento endureceu para ele poder vir fazer isso aqui. Agora, ó, gente, isso aqui não está aqui por acaso, ó. Nota que ele tem um corte aqui, ó. Por que ele tem um corte? Que é pra isso aqui ficar mole, ó. Eu vou apertar aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ó, afunda? Por quê? Que é pra quando o bico vier aqui, isso aqui funcionar exatamente como se fosse uma mola. Peraí que eu tô queimando minha mão aqui na mesa. Ó,
Ele funciona aqui, ó, exatamente como se fosse uma mola para quando o bico vier para cá. Isso aqui ele funciona como uma mola e não estraga o bico. É preferível que ele estrague a build plate do que o bico. E esse comportamento é esperado nas máquinas. Todas as build plates ela vai fazer isso aqui. A minha não fez porque ela é nova. Mas em todo local que eu vi falando sobre compra de build plate, todos eles falam sobre isso aqui. Porém, eu lembro de enquanto eu montava essa placa, eu lembro de encontrar de forma oficial isso aqui por parte da Bambu, tá? Mas é algo que não precisa se preocupar, gente. Isso aqui é super normal na A1. E assim, desculpa até a forma como eu tive que explicar rápido algumas coisas, porque a máquina não espera, né? Então eu tive que explicar de alguma forma. Então eu espero que fique claro para vocês que isso não é um problema. É algo esperado. Ela realmente ela faz todo esse contato com o bico. Inclusive, eu acredito que isso seja um dos motivos do hot end lá dentro dele soltar aqueles parafusos. Porque a máquina tá o tempo todo fazendo isso aqui, ó. Batendo de encontro com a mesa. Ela vai lá, faz o teste de compensação de vibração rapidamente. Então, você tá batendo. Você tá folgando, aí depois você vibra. Isso tudo vai criar esse problema. Mas isso é o que faz toda essa... Digamos que isso é o que traz toda essa precisão para essa máquina. E foi uma grande sacada da forma como fizeram, né? Só que aí para esse problema cabe toda vez que alguém tiver problema com isso aqui, o parafuso ele tem uma colinha dentro, uma colinha azul. A gente que montou drones, helicópteros de controle remoto, né, L-modelos, a gente sabe para que serve. Isso chama-se cola trava-rosca. Então a cola trava-rosca ela é para impedir que o parafuso se solte. Ela normalmente é uma colinha azul. Então, quando acontecer comigo desses parafusos afrouxar, além de eu ter que apertar, eu vou lá e reponho uma gotinha de cola trava-rosca nos parafusos e pronto. Entendeu? Bom, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro aí. Tenha ficado claro. Desculpa aí minha respiração pesada, eu tô um pouco gripado, nariz tampado. Aí tem que acabar respirando pela boca, né? Mas espero que tenha ficado claro aí pra vocês, beleza?